Oi, tudo bem? Eu sou Greta Rossini, sou jornalista, tenho pós em marketing e trabalho com divulgação cultural. Bom, primeiro vamos falar um pouco do que é cultura, né? Cultura é um conjunto de costumes que pode ser transformado em produto. E os produtos, no caso aqui que a gente está falando, são produtos de entretenimento, que pode ser uma peça de teatro, pode ser um filme, pode ser um videoclipe, pode ser um espetáculo de dança, pode ser um bate-papo bem legal de um tema interessante. Tudo isso é o projeto cultural, é o produto cultural. A partir da ideia do produto cultural, a gente tem que traçar um plano de comunicação. E esse plano de comunicação é interessante ter nos projetos, principalmente para quem faz editais, né? É legal pôr esse plano de comunicação, porque afinal de contas você tem um produto legal e quer que atingir cada vez mais pessoas. Então, é interessante que se faça esse plano de comunicação. Continuando, eu vou falar um pouco mais antes de entrar no tema do que eu faço, tá? Eu sou uma pessoa que me comunico, que divulgo, que faço plano de comunicação. A divulgação cultural, como eu estava dizendo, ela surge a partir do produto cultural. Então a gente quer levar esse produto cultural para mais pessoas, atingir mais pessoas, e para isso a gente precisa de formadores de opinião, que são jornalistas, hoje em dia digital influencers também. Então, antigamente, a assessoria de imprensa, ela se utilizava de release, né, como usa até hoje, só que eram releases físicos. A gente ia nas redações, levava esses releases para os jornalistas, junto com press kits, que são kits com informações sobre o que a gente estava divulgando e às vezes algum brinde para o jornalista, alguma coisa criativa para chamar a atenção desse jornalista para o que a gente quer, para a notícia que a gente quer gerar, né? E a partir daí, a gente visitava as redações, levava esse material e assim a gente conseguia fazer um follow-up ao vivo. Follow-up é uma palavra bastante usada na assessoria de imprensa, que é ter um retorno, saber o que o jornalista pensa sobre o que você está divulgando. Será que ele vai dar a notícia ou não? Como é que a gente faz isso? A gente faz um follow-up hoje em dia por meio de e-mail e WhatsApp, né? O WhatsApp é outra ferramenta bem interessante para se usar na divulgação cultural. E aí, essa parte de assessoria de imprensa, mas a gente também não pode só falar de assessoria de imprensa, a gente tem que pensar que tem outras formas, né? E antigamente a gente usava os grandes lambe-lambes, por exemplo, os shows em São Paulo e no mundo, que se andava por aí, via nos muros aqueles cartazes com os nomes dos shows, com as datas, né? E então a gente usava muito cartaz, lambe-lambe, flyer, tinha uma pessoa que ia distribuir panfleto, né? Ou antigamente não se falava nem flyer, era nos panfletos, que eram entregues para você em alguns lugares na rua, em restaurantes, e até em salas de cinema, como divulgação de outras experiências culturais. E além de lambe-lambe, cartaz, assessoria de imprensa, a gente também tinha o plano de mídia. O plano de mídia também envolvia uma divulgação, só que era uma divulgação paga. Um plano de mídia envolvia pequenos anúncios numa Veja, no Estadão, numa Folha de São Paulo, em veículos de grandes abrangências. Mas isso tudo foi no passado, né? Hoje em dia, depois da pandemia principalmente, a gente vive numa era totalmente digital. Daqui a pouco a gente já está no mundo do metaverso, né? Então, daqui a pouco mesmo, né? Porque pelo visto a coisa está cada vez mais rápida. Então, na pandemia, o live marketing veio com tudo era live. Todo mundo fazia live para divulgar os seus produtos. Eu mesma, durante a pandemia, fiz um projeto que foi um festival de cantoras latinas, que eu vou mostrar também para vocês depois algumas peças aqui. Esse festival foi contratado 50 pessoas, na verdade ele virou quase um talk show, né? Porque a gente teve que gravar tudo em estúdio, a gente teve que gravar com câmeras, a gente teve que fazer roteiro, tudo isso fazendo parte desse mundo do live marketing, né? Mas mesmo assim a gente foi em frente e conseguiu realizar e fez um plano de comunicação bacana.
Eu vou falar alguns pontos interessantes hoje do plano de comunicação na era digital, que são, você deve estudar um pouco os seus concorrentes, um pouco o mundo da comunicação dentro das artes plásticas. No caso, vamos supor que você vai julgar um artista. Vamos estudar um pouco o que é a obra desse artista, qual o conceito que tem essa obra, como você vai transformar isso numa notícia, como você vai idealizar uma arte, né? Outro profissional importante também são os designers gráficos, né? Para desenhar uma arte que chama a atenção, que dê um impacto, que consiga levar essa pessoa para ver o seu espetáculo ou ver seu filme, enfim. Então, é mais ou menos por aí. Aí a gente tem hoje em dia, então, a gente tem hoje flyers eletrônicos, que são os antigos panfletos. A gente tem os banners que funcionam mais ou menos como os planos de mídia, que você faz um banner que você pode impulsionar, pagar nas redes sociais para que ele tenha maior abrangência também. Você tem a assessoria de imprensa, que hoje se utiliza muito das mídias digitais, das redes sociais também, que aí entra a questão da geração de conteúdo, que é você gerar essas pautas todas para o mundo digital. Fora isso, você pode fazer algum flyer, algum cartaz, né? É interessante que cartaz hoje, cartaz e banner estão mais ou menos na mesma linha, que você pode colocar em alguns lugares no ambiente digital. Dentro da assessoria de imprensa, que hoje a gente não fala mais gestor de assessoria de imprensa, a gente fala gestor de comunicação. Pois o gestor de comunicação, porque hoje a gente tem que ter um pouco de conhecimento de alguns aplicativos interessantes, de alguns programas interessantes, de algumas plataformas que possam nos ajudar a multiplicar essa divulgação, né? Então, assim, como é que você vai enviar um e-mail hoje? Hoje tem alguns aplicativos que conseguem enviar em massa de uma vez para um grande número de pessoas. Aí você estuda, então, do início. Você primeiro estuda seus concorrentes, faz uma pesquisa, cria uma estratégia para que aquilo que aquilo vire uma notícia legal, veja a forma com que você quer chamar atenção para o público, e aí você faz um planejamento para isso, depois de criada a estratégia. E aí você começa a executar a assessoria de imprensa, executar os flyers eletrônicos, executar os banners nos locais certos, descobrir aí no meio de tudo isso o seu público-alvo, quem você quer atingir. Você pode utilizar também, às vezes, algum digital influencer para isso. Os blogs são muito legais também. Mas, assim, por outro lado, você tem várias ferramentas, mas nessa era digital você não chega muito perto e fisicamente de nenhum jornalista. E hoje em dia também qualquer um pode ser um divulgador, não precisa ser jornalista, qualquer um pode ser porta-voz do seu projeto, do seu trabalho. Então, assim, você tendo essas ferramentas, tendo dicas de aplicativos, tendo dicas de plataformas, você pode ter as ferramentas para criar esses materiais que eu acabei de falar. Mas sempre um assessor de imprensa é bem-vindo, pois ele vai orientar e consegue concentrar na função dele todas essas demandas. Mas não deixa de fazer um planejamento de divulgação, um plano de divulgação através de pesquisas, através de ver direito para quem que você quer falar, para quem que você quer chamar atenção. Vamos estudar, vamos analisar, vamos ver como fazer isso, quais as ferramentas que você vai usar para isso, e aí você consegue ter uma divulgação do seu projeto. Por outro lado, é interessante também lembrar dos conceitos de marketing, né? Que marketing envolve exatamente todas essas ferramentas que eu acabei de falar. Eu estou falando de marketing de comunicação, tá? Para a gente poder divulgar também o projeto. Além disso, eu quero também mostrar para vocês alguns cartazes de como era antes, na década de 50, e como são hoje as imagens, ou seja, até essas imagens de divulgação, elas mudaram o conceito, né? Antigamente era tudo muito mais, como é que eu vou dizer, muito mais caseiro, né? Hoje a gente tem um banco de imagens enorme
nas redes, na internet, que você pode acessar para fazer uns flyers com uma cara muito mais moderna, muito mais cyber, muito mais legal. Antigamente se usava mais foto, as fontes das letras tinham muito menos, hoje você pode variar, tem uma gama de fontes, tem vários aplicativos, por exemplo, o Canvas é muito utilizado, tem os filtros também do Instagram que as pessoas usam bastante, então é legal você estudar e poder ver todo esse material e analisar o seu projeto cultural. Então eu vou passar aqui para vocês algumas imagens de alguns cartazes antigos, vou mostrar também algumas peças de alguns eventos que eu fiz para vocês terem uma ideia. Vou colocar também aqui alguns sites, algumas dicas de aplicativo, porque eu acho que você tendo essas ferramentas e organizando a sua estratégia, como eu expliquei, você vai conseguir divulgar melhor o seu projeto, o seu produto cultural. Não sei se eu fui clara, de qualquer forma eu vou deixar o meu e-mail aqui para vocês, tá? Quem tiver dúvida e quiser conversar um pouco mais comigo, eu estou à disposição para te responder, para te dar um auxílio. Eu acho que eu dei uma geral, uma coisa ampla, meio receita de bolo, mas eu espero que eu tenha conseguido passar essa mensagem para vocês de uma forma clara, com uma forma de itens. E também eu vou ver se eu coloco aqui na edição para vocês alguns itens do que eu acabei de falar, para ficar mais fácil para você, na hora que for construir o seu plano de divulgação, ter à mão essas informações, tá bom? Valeu, muito obrigada pela oportunidade, agradeço também o PROAC, Edital 39, a Secretaria de Estado da Cultura, e agradeço também todos os profissionais da área cultural. Sem cultura, nada é belo e o entretenimento não existe. Obrigada.